Oi, mais uma vez eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a Palavra de Deus e falar o quanto ela modificou a minha vida, o quanto ela foi maravilhosa para mim ao esclarecer, lendo e tendo um esclarecimento através do Espírito Santo. O que eu vou dizer para vocês agora é sobre uma passagem em João 4, que fala sobre um diálogo, que descreve um diálogo entre Jesus e uma mulher. Não diz o nome dela, só diz a origem dela, que ela era samaritana. E essa origem falada no texto traz ali uma mulher a qual ela está envolta de vários preconceitos, até mesmo a sua origem, ela ser samaritana. Na época de Jesus, os judeus não se davam com os samaritanos e até então não considerava eles puros e dividiam com eles alguma coisa. Eles não dividiam nem talheres, nem copos. Era uma questão assim de preconceito. Ela era envolta a um monte de preconceito, até mesmo pela origem dela samaritana. Na época também não era comum os homens falarem com as mulheres nas ruas, dirigir a uma mulher a conversa. Não era costume dessa época. Tanto é que no próprio texto coloca os discípulos a ver Jesus conversando com ela, coloca eles numa admiração. Nossa, o Senhor Jesus está conversando com uma mulher. E Jesus, ele quebrou todos esses preconceitos. Ele era um Deus na terra, a qual ele se voltava para aquelas pessoas que mais necessitavam dele, da sua presença e da sua palavra. Voltando à samaritana, ela era uma mulher difícil, já tinha muitas dificuldades, ela era casada, já tinha se casado várias vezes, e o marido que ela estava no momento a qual ela teve a conversa com Jesus não era marido dela, ela era marido de outra mulher. E essa mulher, ela vai em busca de um lugar, que é o poço de Jacó, pegar água. E o interessante é que a palavra também traz o horário que ela foi pegar água. Era comum as mulheres ir buscar água pela manhã, porque o horário era melhor, era mais fresco, sem contar que as mulheres começavam a atividade bem cedo. E era comum todas as mulheres se reunirem e ir juntas buscarem a água. Essa mulher, ela estava indo ao poço de Jacó buscar água num horário ao qual não era comum, ao horário de meio-dia. Jesus chegando ali, ficando sozinho, deixando os discípulos ir até a cidade para buscar mantimento, porque era próximo do horário do meio-dia, e sentiram fome e eles foram, e Jesus ficou ali sentado à beira do poço, quando de repente ele vê essa mulher se aproximando, e ao aproximar dela, ela achou que não seria perturbada, ela achou que ele não... Jamais ela passou pela mente dela que ele ia se voltar a ela e conversar com ela, sendo que tem aquele preconceito de homens não falarem com mulher. E mesmo assim, ela sendo samaritana, eu acredito que através do jeito que as pessoas se vestiam naquela época, era visível quem era samaritano e quem era judeu. Então ali eles se olharam, ela viu ele judeu, ele viu ela samaritana, ambos não, por consequências, não iam se falar. Ela se aproximou do poço, puxou a água e Jesus pede a ela um pouco d'água. Ele diz: mulher, dá-me um pouco de beber. Ela olha para ele assustada e como ele, judeu, falando comigo, samaritana. Daí ela indagou Jesus a isso. E Jesus falou assim: mulher, se conhecesse o dom de Deus, você me daria um copo d'água e eu te daria água viva. Quando Jesus fala água viva, essa mulher, ela é respondida a um pensamento, a um desejo que ela tem de ir àquele poço uma única vez
tomar água e não ter aquele sacrifício de sozinha ir buscar água por causa do preconceito e por causa da vida que ela tinha. Mais à frente o texto mostra que todos da cidade conheciam aquela mulher e conheciam sua história, e conheciam sua vida. A sua vida era notório quem ela era e como ela vivia naquele lugar. Então, Jesus oferece água viva. Então ela olha, mais um preconceito. Ela olha para ele e diz: Senhor, eu não vejo em você nenhum utensílio ao qual você possa vir aqui, tirar água e dar água a mim. E Jesus fala novamente a ela que se ela fosse ali pegar aquela água, ela teria que retornar de novo e buscar água. Mas a água que ele estava oferecendo, essa não teria fim, era uma água viva. E quando eu li esse texto, eu me deparei com uma situação que eu vivi. Um período ao qual eu estava trabalhando de telemarketing, eu tive uma sede, um desejo de tomar água gelada, muito estranho, que nunca tinha me acontecido. E eu sempre ia no lugar da lanchonete e pedia: me dá um refrigerante bem gelado. E tomava aquele refrigerante gelado e não resolvia. Eu lembro bem que era época de inverno e era muito estranho ter algo gelado, porque bem gelado, e mesmo assim não me saciava aquele desejo, aquela vontade de sentir na garganta algo gelado. E o moço da lanchonete achou muito estranho, e eu sempre indo lá: tem algo mais gelado e mais gelado, até que ele olha para mim e fala assim: então chupa gelo. Eu falei assim: gelo? Daí eu olhei para ele e percebi que aquilo era muito estranho. Um desejo que eu tinha era estranho, e eu percebi assim: nossa, estou grávida, porque eu nunca vi isso. Ele, na mesma hora que ele falou gelo, é isso que eu quero gelo. E chupar gelo. E eu lembro que eu deixava a bolinha de gelo descer devagarzinho pela minha garganta, porque era ali que eu queria sentir algo gelado. E pensando nisso, eu vi que muitas pessoas desenvolvem ansiedades e disfunção de desejos de formas diferentes. Na sua angústia, elas procuram buscar forma de saciar algo que elas nem sabem o que realmente é. Por exemplo, tem pessoas que vão em lojas, gastam muito dinheiro e até sem poder, mas pela aquela necessidade de fazer compras. Outras têm necessidade de ir na geladeira e comer tudo que tem ali dentro. Outras têm necessidade de comprar sapato, roupa e vão além demais. Desejos estranhos que a pessoa não sabe como saciar. E era exatamente isso que aquela samaritana estava sentindo, um desejo que ela não sabia como saciar. Quando o Senhor fala que daria água viva e disse para ela: mulher, se você soubesse quem te pede água para beber, você conheceria o dom de Deus. E eu te daria água viva. Então ela viu que ele não era um mágico, ela viu que ele não era ninguém a não ser um profeta. E ele fala: mulher, vai, chama teu marido e vem cá. Ele estava dizendo que ele precisava conversar mais com ela e que ela entenderia o que ele gostaria de conversar com ela. Daí ela para e pensa, chama o meu marido e volta de novo, e ela vê a necessidade de falar para o Senhor: eu estou aqui tendo sede justamente por causa disso. Senhor, eu não tenho marido. Daí ele fala: mulher, dissesse uma verdade, agora falaste a verdade, porque você já teve 5 e o que você tem ainda não é seu. Ela fica mais surpresa. Ele revelou algo da vida dela, do particular dela, confirmou que aquela sede, aquele desejo que ela tinha de água viva
não era mera coincidência, mas sim uma falha, um desequilíbrio, uma angústia a qual ela não se realizava no seu próprio casamento. De não ter marido, uma mulher que pode ter 5 maridos, ela não era feia, ela era bonita, ela era sociável, ela era amável, mas aquilo não a realizava. E ela sabia disso, ela conhecia os seus poderes de mulher, mas ela não se realizava nesse sentido. Então, ela viu ali no Senhor algo que ele falou assim, ele só pode ser um profeta, ele só pode ser um homem de Deus, porque para revelar todos esses meus segredos, ele só pode ser um homem de Deus. E ela falou assim, Senhor, aonde eu devo adorar a Deus? Lá no templo ou aqui no monte? Porque essa era o grande conflito entre o povo dela e o povo de Deus. Porque o povo era um único povo, mas por separações que teve entre os filhos de Davi, foi separado. E esse povo, por se misturar com outros povos, foi considerado impuro. E eles se afastaram, eles cortaram a relação de filhos, de irmãos. E ali aquela briga de irmãos, e ela pergunta, e agora, onde devemos adorar? No templo ou aqui, no monte onde Jacó nos deu esse poço? Daí Jesus fala para ela, mulher, é tempo a qual o Pai procura verdadeiramente adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Daí ela falou com o Senhor e mostrando ter conhecimento, mostrando ter a necessidade, porque naquele tempo o pecado só era perdoado se a pessoa levasse uma oferta no templo e ali fosse entregue a Deus no lugar de expiação. Então aquela mulher, ele fala, revela para ela algo novo, algo diferente, algo que ela jamais esperaria. Ela esperava uma resposta lá ou aqui, mas não, ele falou aqui dentro do seu coração. Aqui dentro do seu coração, com oferta pura e verdadeira. E ela disse, eu sei que há de vir o Messias e ele vai nos responder aonde devemos adorar. Daí o Senhor fala uma grande revelação a ela e diz, mulher, sou eu falo contigo. Era o Messias que todos esperavam, estava ali na frente dela. Então os seus olhos espirituais se abrem, o seu coração se abre. Ela se vê curada daquela necessidade de sede. Ela se vê curada daquela angústia que ela tinha. Tanto é que ela larga o seu próprio vaso que ela levaria água, ela abandona ali. Ela sai até a sua cidade. Ela conversa com as pessoas e diz, vem e vê um homem a qual revelou toda a minha vida. E aquelas pessoas olham para ela e vê a transformação daquela mulher. Vê ela confessando em público o seu pecado. Ele revelou a minha vida. Vem e vê. Vem e vê se não é um Messias, se não é um profeta de Deus. E ela chama aquele povo. As pessoas viram nela uma transformação tão grande que foram ter com Jesus. Nesse meio tempo, os discípulos encontraram Jesus com ela naquele encontro, a qual ela estava deixando o cântaro e o Senhor ficando ali. E o povo vem, conversa com o Senhor, e por causa dessa mulher, por causa dela, muitas pessoas se voltam para o Senhor por conhecimento de verdadeiros adoradores, como adorar a Deus, como ser adoradores, porque já não era mais no templo oferecendo sacrifício, não era mais ali no monte bebendo a água do poço de Davi, mas era dentro de si que algo muito grande e forte ia mudar, e dentro de si ia jorrar rios de água viva. Essa foi a grande transformação da samaritana. Uma mulher a qual
Com Jesus quebrou todos os preconceitos daquele povo. Os discípulos viram o Senhor falando com ela. Os discípulos presenciaram toda aquela transformação e ela foi curada da sua angústia, do seu sofrer e da sua dor. Então, creia em Deus, abra a Bíblia, fale com o Senhor e peça para Ele conversar com você, assim como Ele conversou com a samaritana e a curou do seu íntimo, do seu interior. Ele pode fazer o mesmo por você.